Boa noite, Wesleyana Contagem. 6 pessoas. Boa noite, Wesleyana Contagem. Glória a Deus, estão felizes? Todo mundo almoçou hoje? Glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo... Vamos ler a partir do verso 13. Mateus 14, a partir do versículo 13. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Feche seus olhos nessa hora. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos nessa noite. Celebramos o teu santo nome, e nesta hora nós pedimos a ti que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Que teu Espírito Santo venha revelar aos nossos corações, ó Pai, o que o Senhor quer dizer para nós, o que o Senhor quer trazer para nós nessa noite, através dessa palavra. Ó Deus, que a tua mensagem fique gravada em nossos corações, e que nós possamos extrair dela aplicações práticas para o nosso dia a dia, porque nós queremos andar na tua presença, queremos viver para ti, queremos caminhar contigo, no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vira aí para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela: coragem. Hoje você vai sair do barco. Meus irmãos, é interessante esse texto, e eu fiz uma leitura aqui bem extensa para que nós possamos compreender e entender alguns detalhes. A verdade é que todos nós temos um barco. O barco aqui tem um significado para nós. O barco é um lugar de confiança, um lugar seguro. O barco é a nossa zona de conforto, o lugar onde nós nos sentimos no controle da situação. Todos nós temos um barco. É interessante que Pedro estava ali no barco, no meio de uma tempestade, juntamente com os demais discípulos.
Pedro estava, apesar de estar num momento turbulento, apesar de estar passando por uma situação perigosa, mas ele estava no barco. Ele estava num lugar que ele conhecia. Porque dentro do barco, mesmo numa tempestade, as coisas são previsíveis. Não é verdade? Dentro do barco você sabe o que pode ou o que não pode acontecer. Mas de repente Jesus chama Pedro. Jesus diz para ele: venha, desça do barco. E agora Pedro está diante de um impasse. Permanecer no barco do comodismo, no barco da confiança, ou pisar nas águas da fé. Esse é o dilema de Pedro. E o que nós podemos ver aqui logo de cara? Pedro, ele não saiu daquele barco, Pedro não desceu do barco, porque ele não tinha medo. Então todos os outros discípulos tinham medo, somente Pedro não. Não, Pedro tinha medo, tanto quanto os demais, ou talvez até mais do que eles. Mas tem uma diferença e tem apenas um detalhe. A confiança de Pedro na palavra de Jesus, daquele que lhe dizia, vem, era maior do que o medo que ele sentia de sair daquele barco. Hoje, Deus está chamando você para sair do barco. Amém? Você está disposto a ir nessa viagem aqui? Glória a Deus. Mas isso começa muito antes. Esse problema, essa questão da tempestade, ela começa muito antes. Por isso, nós lemos lá desde o versículo 13. Isso começa lá na multiplicação dos pães. O texto nos mostra, o texto que nós acabamos de ler, nos mostra que Jesus, ele vem com os discípulos para aquele lugar de barco. E a multidão acompanhava o barco, ou a multidão seguia o barco por terra. Certamente dando volta, certamente contornando ali o relevo. E chegou ali, quando Jesus desembarca juntamente com os discípulos, ele se depara com uma multidão. Sim, era uma verdadeira multidão. Fazendo uma conta rápida, e eu posso fazer agora, porque eu não vou contar o caso do barco, que eu contei de manhã. Mas fazendo uma conta rápida, o texto fala que ali haviam 5.000 homens que foram alimentados. Se a gente fizer uma conta aqui, bem rapidinho, só contava os homens, 5.000 homens. Digamos que 60% deles fosse casado, então tinham mais 3.000 mulheres. Eles tinham mais filhos, mas vamos fazer uma conta só com 2 filhos para cada um, 6.000 pessoas. Só aí já deu 14.000. Como eles tinham mais filhos, talvez mais homens fossem casados, talvez tivesse mulheres solteiras. Certamente essa multidão passava das 20.000 pessoas. Foram as pessoas que foram alimentadas com 5 pães e 3 peixes. O que acontece aqui? Quando Jesus vem até os discípulos naquela tempestade, ele já havia os ensinado alguma coisa. No momento da multiplicação, no momento em que aquelas pessoas estavam com fome, os discípulos vêm até Jesus e falam para ele: olha, nós precisamos despedir a multidão. Já está no final da tarde. Eles precisam ir pelas vilas e comprar alimento, porque para que eles comprem alimento para si. Aí Jesus fala: deem vocês mesmo o alimento. E eles só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Eles estavam preocupados em liberar a multidão, porque eles tinham um olhar no problema. É normal para nós. A mente humana, os nossos olhos sempre, a tendência natural é que eles estejam focados no problema, na dificuldade, na nossa impossibilidade. Mas Jesus fala para eles: o que vocês têm aí? Porque é assim que Jesus faz conosco. Ele usa aquilo que você tem. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui para mim. Agora distribuam. E aí Jesus mostra para eles que a limitação que eles estavam enxergando era tudo o que ele precisava para fazer o milagre e para alimentar aquelas pessoas. Então, antes de mandar que os discípulos entrassem naquele barco para enfrentar uma tempestade, Jesus já havia ensinado para eles que toda e qualquer limitação que eles imaginassem existir, ele estava ali para resolver. Ele era a solução. Vocês podem confiar em mim, creiam em mim, eu resolvo para vocês. É interessante que os discípulos não entraram naquele barco porque eles resolveram ir embora para o outro lado. Os discípulos não entraram naquele barco porque eles se sentiram impelidos a sair do meio daquela multidão. O texto deixa bem claro que Jesus ordenou aos discípulos que entrassem. Jesus não sugeriu, Jesus não deu opção, Jesus deu uma ordem para eles: entrem no barco e passem para o outro lado. O que eu quero dizer com isso? Esse barco foi parar no meio de uma tempestade. Mas deixa eu contar para você uma história. Foi Jesus quem mandou os discípulos para o meio da tempestade. Nem sempre as dificuldades ou as tempestades que enfrentamos são consequências da desobediência, são consequências de erros, são consequências de pecado.
Algumas tempestades pelas quais passamos, elas são um propósito de Deus nas nossas vidas. Eles estavam agora no meio de uma tempestade, de um mar revolto, de uma loucura total, simplesmente porque eles obedeceram à voz de Jesus. Eles estavam no meio da tempestade, mas o meio da tempestade era exatamente o lugar em que Jesus queria que eles estivessem. Nem sempre estar no meio de uma tempestade é sinal de problema, é sinal de dificuldade ou de desobediência. Às vezes, é o propósito de Deus para nos ensinar algo, para nos mostrar quem Ele é, para se revelar a nós. Jesus, depois de despedir os discípulos, ele sobe ao monte para orar sozinho. Ele despede as multidões. Aleluia. Bom, não sei vocês, mas eu já estou me ouvindo menos aqui. Aleluia. Ele despediu as multidões, despediu os discípulos, eles já haviam se afastado, já estavam distantes, e Jesus resolveu subir até o monte para orar. E Jesus sobe ao monte, ele vai orar, e o barco, e o texto fala que o barco estava ali, se debatendo, sendo atormentado por aquelas ondas, por aquela tempestade. É interessante, e de manhã eu falei para o pessoal fazer esse exercício, né? Se você estiver no mar, dentro de um barco, e nem precisa ser no meio de uma tempestade, mas dali você avistar um alto monte, olhando lá para cima, muito provavelmente você não vai conseguir enxergar ninguém lá no alto. Preste atenção, você está num barco, no mar, e olha para o alto do monte. Dificilmente você vai enxergar alguém lá em cima. Mas se você estiver no alto do monte, olhar para o mar, você vai enxergar o barco. Sabe o que isso significa? Os discípulos estavam no meio de uma tempestade no barco. Estavam sendo atormentados ali por aquela situação. Eles não conseguiam ver Jesus, mas em momento algum, eles saíram do raio de visão de Jesus. Jesus sabia exatamente onde eles estavam. Jesus sabia exatamente o que eles estavam passando. A situação jamais saiu do controle dele. Acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo. O texto fala que a tempestade começa a aumentar. É interessante isso, porque isso é meio contrário ao que a gente vê nos dias de hoje. Eu, por exemplo, eu tenho já o hábito de assim, se começa a chover, se dá uma chuva muito forte, uma tempestade, eu já sei que a solução para aquilo é esperar. Aguarde um pouco, porque isso não vai durar muito tempo. Normalmente, quando vem uma chuva muito forte, vem uma tempestade com muita intensidade, rapidamente ela passa. Ou, na pior das hipóteses, ela vai diminuir, né? Então, se você estiver saindo, começa a chover muito forte, você espera um pouco. De repente, aquilo vai passar e você vai sair sem se molhar, não é verdade? Mas aqui no texto, não. O texto fala que a tempestade ela só ia aumentando. Ela só ia se agravando. Ela ia ficando cada vez mais intensa. E os discípulos ali no barco, e o barco quase afundando, e aquilo quase virando, e eles já cansados, já exaustos, e nada de Jesus aparecer, e nada de Jesus chegar, nada da situação mudar. Talvez eles tenham clamado, talvez eles tenham orado, talvez eles tenham pedido a Deus que intervisse, que parasse aquela tempestade, mas nada acontecia. A tempestade se intensificava, as suas forças iam se esvaindo. O texto fala que ali tinha um vento contrário. O vento contrário significa que certamente eles remavam, tentavam, mas a impressão que eles tinham é que eles não saíam do lugar. O barco não se movia, o barco não avançava. Eles não conseguiam sair daquela situação. O silêncio de Deus, muitas vezes, é um incômodo que nós temos na tempestade. Às vezes nós estamos enfrentando uma situação e a gente faz de tudo, a gente tenta de tudo, a gente se intensifica. Nós estamos ali com as nossas forças quase acabando, nós estamos quase entregando os pontos. E nós não ouvimos a voz de Deus. Deus não fala nada, Deus não age, Deus não faz nada em nosso favor. O silêncio de Deus muitas vezes nos incomoda. O silêncio de Deus muitas vezes nos causa um terror, uma loucura. Mas o silêncio de Deus não é o fim da história. A palavra diz que Jesus veio até eles
na quarta vigília da noite, na madrugada. Isso já era 3 horas da manhã. Vamos fazer mais contas aqui. Os discípulos começaram essa conversa com Jesus no final da tarde, quando eles vêm até Jesus e pedem para ele despedir as multidões, porque já estava no fim da tarde. Jesus manda trazer os pães, multiplica os pães, toda aquela multidão se alimenta, sobram 12 cestos de pães, eles recolhem 12 cestos com os restos. Sabe por que eles recolheram 12 cestos? Porque só tinham 12 discípulos. Se tivesse 100, eles recolheriam 100. Se tivesse 200, eles recolheriam 200. Se tivesse 1000, eles recolheriam 1000. Porque os cestos que sobraram é Deus falando para eles, é Jesus falando para eles: olha, você vai entregar aquilo que você tem, que são os 5 pães e os 2 peixinhos. Eu vou multiplicar e vou fazer o milagre. E ainda vai sobrar para você um sustento para muitos e muitos dias. Mas isso foi no final da tarde. Todos se alimentaram, anoiteceu, eles foram embora. E aí começa a contar. Os discípulos entraram no mar, certamente ali entre as 6 e 7 horas da noite. E o texto fala que eles entraram no mar e a tempestade já começou. Então eles estavam ali lutando com a tempestade das 6 da noite, ou das 7 da noite, até as 3 horas da manhã, que era a quarta vigília da noite. Das 3 às 6 da manhã. Então eles estavam ali já exaustos, já esgotados. E só nesse momento Jesus chega. Só nesse momento Jesus vem até o barco. Mas tem um segredo aqui. O fato de Jesus ter demorado tanto, o fato de Jesus ter chegado só agora no final ali, já quase amanhecendo, não significa que ele se atrasou. Deus não tem compromisso de resolver o meu problema e o seu problema na hora que nós queremos. Deus não tem compromisso de resolver ou nos tirar da tempestade na hora que nós desejamos. O compromisso dele é de nos tirar da tempestade, ou de vir nos encontrar na tempestade, na hora certa. E a hora certa é a dele e não a nossa. O problema é que muitas vezes nós queremos tratar Jesus como o garçom daquele restaurante chique que nós frequentamos, né? Que eu levanto a mão, ele chega correndo para me atender. Eu peço e ele vai imediatamente atender o meu pedido. O prato não pode atrasar nem 1 minuto, porque senão eu reclamo com a gerência. Deixa eu contar para você, querido. Ele é o Senhor. Ele não tem compromisso de fazer a minha vontade. Ele tem o compromisso de fazer o melhor pela minha vida, que é a vontade dele. Na hora dele, no momento dele e do jeito dele. Jesus chegou exatamente à hora que precisava. Não era tarde demais, mas era o tempo dele. Era o tempo certo. E é interessante que aqueles discípulos estavam ali clamando, pedindo, implorando por socorro, torcendo, desejando que Jesus chegasse. E agora, quando Jesus vem até eles caminhando sobre as águas, eles ficam aterrorizados. Ao ver Jesus, eles sentem medo, eles não o reconhecem. Pessoas que andavam com Jesus no seu dia a dia, simplesmente não reconheceram Jesus. E talvez nós podemos julgar aqueles discípulos, mas deixa eu contar para você um segredo. Esse cenário aqui não era uma piscininha, não era um mar calmo, não era a luz do dia, Jesus caminhando tranquilamente, pleno e absoluto ali, para que os discípulos o contemplassem. Mas você imagina o mar revolto, à noite, o barco, tudo se debatendo, destruição completa. Você olhava para o lado, você só via escuridão, ondas enormes, e de repente alguém no alto de uma daquelas ondas. Confundir Jesus com um fantasma aqui é bem natural, é bem factível. Eis aí o nosso problema. Às vezes nós pedimos, estamos clamando e esperando pelo socorro, pedindo uma solução para Deus. Só que se essa solução e se essa resposta não vem no formato em que nós queremos, muitas vezes nós nos assustamos. De repente eu estou clamando e pedindo a Deus que resolva a tempestade do meu emprego. Eu não aguento mais ser perseguido daquela maneira. Eu não aguento mais aquele chefe que não larga do meu pé. Eu não aguento mais aquelas pessoas que debocham da minha fé. Eu não aguento mais aquelas pessoas que ficam zombando de mim. E eu quero que Deus faça algo, que Deus mude aquele lugar, que Deus mude aquelas pessoas. E aí eu recebo a notícia que eu estou demitido. E aí eu vou reclamar ainda mais com Deus.
Porque eu era o único naquele lugar, eu era o único justo ali, era o único que clamava ao Senhor, era o único que servia ao Senhor. E ao invés de o Senhor tratar daquelas pessoas, ao invés de o Senhor fazer algo com aquelas pessoas, eu é que perdi o meu emprego. Nem sempre a resposta de Deus vem no formato que nós desejamos. Nem por isso é um fantasma. Eles não reconheceram a Jesus, porque Ele não veio no formato que eles estavam habituados, caminhando mansamente sobre águas tranquilas. Mas Ele é alguém que surge bem no alto de uma tempestade, andando sobre as ondas. Mas Jesus disse para eles, Jesus compreendeu, e Jesus falou para eles: tenham bom ânimo. Porque naquele momento era só desespero, temor, e certamente eles pensaram assim: era só o que nos faltava. Nós já estamos aqui há tantas horas lutando com essa tempestade, já não temos mais forças para resistir, e como se não bastasse, ainda me aparece um fantasma aqui para nos atormentar. Jesus disse para eles: tenham bom ânimo. Traduzindo, animem-se, sou eu. Animem-se porque eu vim para resolver. Animem-se porque eu estou aqui. Animem-se porque a solução chegou. Deixe de lado o medo. Deixe de lado essa loucura toda, todo esse desespero que vocês estão vivendo. Tenham coragem. Coragem. Nós precisamos ter coragem no meio da tempestade. Nós precisamos ter coragem quando nós avistarmos Jesus andando sobre as ondas. Nesse momento, Pedro tem uma atitude diferente. Imagino que quando eles ouviram a voz de Jesus, dizendo que era Ele, e aí eles entenderam que era Jesus, muitos daqueles discípulos, ou talvez a totalidade deles, pensassem: nossa, até que enfim, então agora Ele vai subir aqui, vai parar essa tempestade, vai resolver o problema, esse barco vai sair daqui, enfim, nós vamos conseguir romper. Mas Pedro resolve fazer diferente. Pedro fala com Jesus: se é mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo, manda eu ir até aí, andando sobre as águas. Presta atenção, enquanto todos os outros discípulos só queriam que Jesus entrasse naquele barco, porque eles já não aguentavam mais, parasse aquelas ondas, normalizasse aquela situação, os salvasse, os tirasse dali, Pedro disse: não, eu quero ir até aí onde o Senhor está. Já que é o Senhor, eu quero pisar também sobre essas ondas. Sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro estava buscando algo mais. Pedro não queria apenas que Jesus normalizasse as coisas com as quais ele já estava acostumado. Todos eles já estavam acostumados com o barco. Pedro queria mais intimidade com Ele. Pedro queria viver uma experiência diferente com Jesus, já que Ele estava ali disponível para isso. Fé não é apenas pedir que Jesus vá até a nossa zona de conforto. Fé é ter coragem de ir até onde Jesus está. A autoridade de Jesus, ela se manifesta em uma palavra só, bem pequena. Jesus diz para Pedro: vem. Você percebe aqui que Jesus não deu instruções para Pedro. Jesus não falou para Pedro: olha, desce com cuidado do barco, porque as ondas estão batendo, está muito nervoso. Cuidado na hora que você for subir, para você não escorregar, não cair, não bater a cabeça. E quando for pisar nas ondas, espera passar a maior e vem atrás dela na menor, para você não tomar um caldo. Não. Jesus só falou com Pedro: vem. Vem. Jesus só fala isso para nós. Basta uma palavra dele. Jesus não precisa nos dar instruções, sabe por quê? Não importa a forma que Pedro pisasse naquele mar. Ele estava pisando naquele mar, confiando em uma palavra que Jesus lhe dera: vem. Nós precisamos confiar na palavra de Jesus. Precisamos confiar naquilo que Jesus está falando conosco, mesmo que pareça loucura. Porque eu confesso a vocês, se eu estivesse naquele barco, certamente eu seria um dos 11. Porque descer de um barco, no meio de uma tempestade, com as ondas quase virando aquele barco, depois de já ter lutado tanto, é loucura aos nossos olhos. Parece suicídio esse negócio. Mas Pedro desceu. Pedro desceu do barco, confiando apenas na palavra de Jesus. Pedro não queria que Jesus resolvesse a situação. Pedro queria estar com Jesus
no meio da situação. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, e olha que interessante, as ondas, o texto não fala que o mar se acalmou quando Pedro pisou no mar, então as ondas continuavam altas, o vento continuava forte, e Pedro foi caminhando sobre as águas. Pedro foi caminhando na direção de Jesus. Nada mudou, o cenário continuava o mesmo, a tormenta continuava a mesma, mas agora Pedro estava do lado de fora do barco, andando sobre as águas. Nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias em que estamos vivendo, para depois nós o obedecermos. Nem sempre Deus vai resolver a situação para aumentar a nossa fé, e aí a gente dar esse passo com a convicção de que obedecê-lo, ir até onde ele está, é a melhor solução. Pedro desceu do barco quando as circunstâncias permaneciam as mesmas. Mar revolto, vento forte, ondas batendo e Pedro caminhando sobre as águas. Pedro andando sobre as águas. Pedro não desceu do barco porque o medo tinha passado, porque o texto fala isso claramente. De repente o vento bateu, Pedro percebeu o vento, e isso é mais uma prova de que o vento continuava ali, e ele sentiu medo. O mesmo medo que ele estava com ele antes. E aí Pedro começa a afundar. A circunstância era a mesma, a situação era a mesma. Nada mudou. A única coisa que mudou aqui foi que Pedro desceu do barco e começou a caminhar, olhando para Jesus, com o foco naquilo que Jesus havia dito para ele: vem. Agora, quando o vento bate, Pedro se lembra da força do vento, e o foco de Pedro volta novamente para o problema. Lembra da dificuldade de alimentar a multidão? Quando nossos olhos se voltam para o problema, nós nos tornamos incapazes de contemplar o milagre de Deus. Quando os nossos olhos estão focados no problema, nós não conseguimos enxergar Jesus, que é quem resolve, que é a solução do problema. Onde os nossos olhos estiverem, ali está o nosso coração. Então, se você está olhando para o problema, se você está contemplando o vento, se você está olhando para a tempestade, é impossível que você não sinta medo. O que você precisa fazer é olhar para Jesus, confiar na palavra dele, que é uma só e é pequena. E ele diz: vem. Pedro falhou, titubeou e começa a afundar. Mas Pedro mais uma vez age corretamente. Quando ele começa a afundar, ele clama a Jesus: Jesus, me salve. Pedro reconhece que só Jesus poderia salvá-lo naquela hora. Tinham 11 pessoas no barco. Talvez eles soubessem nadar. Talvez fossem bons nadadores. E eram 11. Pedro não pediu para que nenhum deles o salvasse. Pedro pede a Jesus: Senhor, me salve. Mas aqui tem um detalhe interessante, muito importante. O texto usa uma palavra que diz: e Jesus prontamente estendeu a sua mão e levantou Pedro. Prontamente, imediatamente, sem pensar duas vezes, em fração de segundos. Eu confesso a vocês, mas eu sou bem pior do que vocês, eu sou talvez mais ruim do que vocês. Eu ia deixar Pedro tomar pelo menos uns 500 ml de água. Ele afunda um pouquinho, vai e volta. Não vai morrer assim tão rápido. Só para mostrar para ele que ele precisava confiar na minha palavra. Mas o texto diz que Jesus o salvou prontamente, imediatamente. Sabe o que isso significa? Se você estiver afundando e pedir socorro a ele, ele não vai pensar duas vezes. A mão dele vai estar estendida para arrancar você de lá, do lugar onde você está sucumbindo, imediatamente. Imediatamente. É assim que Jesus age em nossas vidas. É assim que ele faz. Então Jesus tira Pedro das águas, levanta Pedro dali, e o texto diz que os dois voltam para o barco. E depois de voltar para o barco, é que a tempestade se acalma. Lembra que eu disse no início? O barco é a nossa zona de conforto. O barco é o nosso lugar seguro. O barco é o lugar
em que nós entendemos que estamos bem, em que temos o controle das coisas. Isso aqui nos mostra que o problema nunca esteve no barco. O problema é quem está com você no barco. Jesus volta com Pedro para o barco. O problema não está na sua zona de conforto. O problema é se Jesus está lá com você. Eu já vivi muitas experiências assim na minha vida profissional. Eu já vivi inúmeras situações em que eu entendia que existia uma segurança para mim. E é interessante como Deus foi me mostrando isso ao longo dos anos. Não dá tempo de falar sobre isso agora. Mas depois você pode me procurar que eu te conto. Diversas situações, diversos momentos em que eu imaginava, em que eu acreditava que a minha segurança estava nas pessoas que ali estavam. Pessoas que confiavam em mim, confiavam no meu trabalho, pessoas em quem eu também confiava. Mas de repente essas pessoas não estavam mais ali. De repente essas pessoas saíram dali. E muitas vezes eu fiquei apreensivo, com medo, com receio do que pudesse acontecer. E no meio dessa apreensão, muitas vezes eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Não tem a ver com essas pessoas. A sua segurança não está neles. Você está onde eu te coloquei, porque eu quero que você esteja ali. E você vai ficar ali enquanto eu quiser que você fique ali. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver comigo. O problema não é a minha zona de conforto. O problema não é o lugar que você acha que está tudo sob controle. A questão é se Jesus está lá com você. Se o barco fosse o problema, Jesus não tinha voltado para o barco com Pedro. Jesus tinha saído e ido embora de uma outra forma. O problema nunca foi o barco. O problema é se Jesus está ou não nele com você. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. E quero te convidar nesse momento a fazer uma reflexão. Quero que você busque aí, que você procure identificar qual é o seu barco. Qual é o barco do qual você precisa descer nessa noite? Quero convidar você a fechar os seus olhos. E quero que você tenha agora uma conversa entre você mesmo e Deus. Qual é o seu barco? O medo de tentar e fracassar? Qual é o seu barco? O vício de ter o controle de todas as coisas em tuas mãos? De conseguir definir o dia de amanhã, de ter o futuro garantido em função daquilo que você possui? Qual é o seu barco? Comodismo espiritual? Qual é o seu barco? A dependência da aprovação dos outros? Você se abstém, talvez, de arriscar, de enfrentar os desafios, com medo da opinião das pessoas? Qual é o seu barco? Qual é a sua zona de conforto? A sua casa, seus bens, a sua estabilidade no emprego, a sua conta bancária? Qual é o seu barco? Jesus hoje está convidando você a descer do barco. Jesus hoje está te chamando. Vem. Vem experimentar algo mais. Vem viver algo maior. Vem provar verdadeiramente daquilo que eu posso fazer na sua vida. Todos aqui certamente já viveram diversos milagres em suas vidas. Já conquistaram muitas coisas em Deus. Só existe um motivo para que Deus realize milagre na sua vida: te preparar para o próximo desafio. Pedro teve coragem de sair. Pedro andou. Pedro vacilou e acabou começando a afundar. Mas Pedro reconheceu e clamou por salvação. Pedro foi salvo e transformado. Porque o mesmo Jesus que mandou ele descer do barco, o mesmo Jesus que multiplicou os pães e os peixes, é o Jesus que acalma a tempestade. Talvez você esteja no barco e esteja no meio da tempestade.
Talvez você esteja esperando que Jesus chegue. Talvez já é madrugada. Talvez você já esteja cansado, quase esgotado, a ponto de desistir. Hoje Ele te convida a sair do barco. Mas eu quero fazer um pedido a você nessa noite. Não saia do barco para mostrar que você pode. Não saia do barco confiando nas suas habilidades. Não saia do barco para provar que você tem fé. Saia do barco simplesmente porque Ele está dizendo vem. Saia do barco simplesmente porque você confia na palavra dEle. Saia do barco simplesmente porque você o conhece e sabe que o que Ele diz é sempre o melhor para a sua vida. Olhe para Jesus. Mantenha os olhos nele. Vá até Ele, para que Ele possa retornar com você. Não estou falando que você precisa sair da sua zona de conforto, mas Jesus precisa estar nela. Jesus precisa estar contigo nela. Enquanto eles vão cantar essa canção, eu queria que você orasse a Deus nessa hora. Assumindo o compromisso com Ele, de sair do barco, de andar sobre as águas, de manter os olhos nele e de viver a intensidade que Ele está te chamando para viver em Cristo. Fale com Deus nesse momento. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar, a voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Não é um fantasma, é Jesus. É Ele quem vem na nossa direção. Recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a palavra. Não tenho medo. Aleluia. Olhe para Jesus. Mantenha os olhos nele. Ande sobre as impossibilidades. Se o vento te assustar, mantenha o foco. Recalibre o seu olhar. Continue olhando firmemente para Jesus. Se começar a afundar, não se desespere.
Não tenha medo. Clame a Ele para que Ele te salve. A mão dele já está estendida na sua direção. E lembre-se sempre disso. O barco não é o lugar mais seguro para se estar. O lugar mais seguro é onde Jesus está. Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente.